Bom, quanto mais proteína nós consumimos, mais resultado nós temos, seja de ganho de massa muscular, na velocidade de recuperação, mais efeitos estéticos, né? A gente sabe, pessoal, que uma quantidade recomendada de proteína que favorece o máximo a hipertrofia muscular, a recuperação muscular, nós temos quantidades que variam de acordo com o que a pessoa faz. A gente sabe que atletas, pessoas que fazem apenas atividades de endurance, como por exemplo a corrida, a gente sabe que é mais ou menos algo em torno de 1,4, 1,2, 1,4 até 1,6, 1,8. É uma margem muito bem aceitável, porque a gente não tem uma destruição muscular tão grande a ponto de elevar tanto a necessidade proteica. Então essa quantidade ali, 1,4, 1,6, já seria suficiente para a gente acelerar a recuperação e favorecer ao máximo a hipertrofia. Vai ser muito pouca, não são atividades que aumentam tanto a tua sinalização para hipertrofia, tá certo? Dependendo se você for muito destreinado, pode até ter. Mas a grande questão, pessoal, é que quando a gente observa as recomendações para pessoas sedentárias, como por exemplo a própria OMS recomenda, está na casa de 0,8. Né? Então, pessoas que já começam a fazer o endurance, por exemplo, né, como eu citei, já sobe um pouco lá para 1,4, 1,6, que já dobraria a ingestão do sedentário. Né? Perceba, 1,6 seria o dobro de 0,8 grama quilo de proteína. Quando nós falamos de pessoas mais voltadas a treinamento resistido, treinamento de força, crossfit, calistenia, que querem até mesmo mais hipertrofia, a gente tem uma margem proteica um pouco maior. E os estudos que observaram isso, pessoal, eles observaram através do balanço nitrogenado positivo, mas em pessoas em estado de manutenção e de superávit calórico. Não observaram as pessoas em déficit calórico, tá? Então, o que eles observaram? Eles deram vários estudos, grupos, né, consumindo quantidade de proteína. E o grupo que mais teve ali ficou nessa casa da margem que a gente tem hoje, que as literaturas indicam, que é 1,6 até 2,2 grama quilo, tá certo, de proteína. Então, a gente sabe que tem estudos também mostrando que até 3 gramas quilo de proteína para pessoas saudáveis, tá? Não tem prejuízos renais, mas você não teria mais benefícios em consumir mais do que 2,5 ali grama quilo de proteína, a não ser pela questão da saciedade. Então, Science, eu consumo ali 3 gramas quilo de proteína. Cara, para benefícios relacionados à hipertrofia, você não vai ter. Relacionados à saciedade, se você tiver uma restrição calórica muito grande, está com muita fome, você vai ter. A proteína é um macronutriente que sinaliza muito a saciedade, tá certo? Mas também pela produção ali de peptídeos e sinalização muito forte para a saciedade. Então a gente percebe que uma margem de 1,8 a 2,2 é muito interessante para pessoas que fazem treinamento de força, treinamento resistido. Só que a grande questão é o que entra a pergunta do vídeo. A gente come mais proteína, a gente tem mais resultado? Isso vai depender muito de onde você está. Se você é uma pessoa que consome 1 grama quilo, e você pratica, por exemplo, musculação, mais proteína vai te dar mais resultados, porque você está numa dieta hipoproteica. Então está faltando proteína na tua dieta. Você está com uma recomendação que para uma pessoa que é sedentária estaria ótima. Mas para você que treina, essa recomendação ela está baixa. Você precisa aumentar o consumo proteico. Então, pessoal, para uma pessoa que está consumindo pouca proteína, aumentar vai te trazer mais resultados, mas não porque está aumentando muito a dose proteica, mas sim porque a pessoa está com a baixa ingestão proteica pela dieta. Então, a grande questão é, até certo ponto, pessoal, sim, você tem mais resultados. Veja bem, eu falei até 2,5 ali, né? Se você está numa fase de superávit calórico, não faz sentido mandar tanta proteína assim. Mandar 2 gramas quilo de proteína já é mais do que suficiente para você estimular ao máximo a síntese proteica. Então, pessoal, a grande questão é a seguinte: quando nós observamos os estudos, eles não mostram mais síntese proteica. Você tem um teto diário
e por refeição também de proteína para você estimular ao máximo a hipertrofia muscular. Então não adianta socar proteína achando que vai ter mais resultados hipertróficos, porque novamente existe um teto. Então o que acontece é o seguinte, pessoal: quanto de proteína por refeição? Entre 0,25 até no máximo 0,5, 0,6. No máximo, não que você não absorva mais. Você absorve 99% do que você come. A grande questão é, por refeição, muito mais do que isso. Então, uma pessoa, para a gente deixar a exemplo, né, ficar mais fácil. Uma pessoa que pesa 100 quilos, 0,5 até 0,25 até 0,5 grama quilo, para uma pessoa de 100 quilos, seria de 25 a 50 gramas de proteína que essa pessoa consumiria numa refeição para estimular ao máximo a síntese proteica, 25 a 50 gramas. Só que se ela consumir 10 gramas, ela vai ter estímulo à síntese proteica? Sim, ela vai estimular, mas ela não vai estimular o tanto que ela poderia. Ela está deixando de estimular. E se ela consumir 80 gramas numa refeição, pessoal? 80 gramas de proteína na refeição, ela vai estimular? Vai. Só que essa diferença de 0,5 para cima, no caso, não vai ter efeito aditivo na síntese proteica. Então, pessoal, como que a síntese proteica ela funciona? Ela está aqui com uma refeição, ela sobe até o momento que ela atinge um teto e ela começa a cair. Então, você dá mais do que esse teto aqui, você está mandando uma quantidade a mais que seria mais interessante fracionar. E os estudos eles nos mostram que fracionar entre 3, no mínimo do mínimo, e 3 a 4 vezes por dia, seria excelente o suficiente para a gente estimular ao máximo a síntese proteica. Então não é necessário você consumir 6, 7, 8, 9, 10 refeições com proteína. Você até pode, mas você não vai ter mais resultados, porque também você tem um limite na síntese proteica. Então, na verdade, a gente sempre faz isso, a gente fica dando pulsos na síntese proteica. Ela sobe, aí daqui a pouco ela vai descendo. Por isso nós consumimos mais ou menos proteína de 3. Por isso que vem essa recomendação, coma a cada 3 horas. Por quê? É por causa disso, né? Para você conseguir ter o máximo da síntese proteica muscular. Então ela sobe, então mais ou menos ali 3 a 5 horas ela já cai novamente, você tem que estimular. Então você tem um limite, e esse limite é dado pela leucina, que é um aminoácido essencial. E a leucina, pessoal, por ser um aminoácido essencial, o que acontece é que ela é um aminoácido como assim? Como se fosse o patrão, né? Então ela chega, vamos trabalhar, vamos trabalhar, vamos trabalhar. Assim que ela é ativada, ela estimula a síntese proteica. Só que a síntese proteica, ela é feita por todos os aminoácidos essenciais. Então muitas pessoas falam, não, vou tomar só a leucina para sinalizar a síntese proteica. Legal, vai sinalizar, mas você precisa dos outros aminoácidos, tá certo? Não é só com um tijolo que você constrói o muro, são com vários. Então a grande questão, pessoal, é que por refeição, a gente já entendeu, né? Para ficar claro aqui para a gente entender, né? 3 a 4 refeições por dia seria o suficiente para estimular ao máximo a síntese proteica, um consumo variado ali de 0,25 até 0,5 grama quilo de proteína por refeição. Por isso nós temos essa recomendação aí meio que universal, 20 a 40 gramas de proteína. Por que 20 a 40 gramas de proteína por refeição? Exatamente porque essas 20 a 40 gramas de proteína por refeição seria mais ou menos esse 0,25 até 0,5 grama quilo de proteína. Tá certo? Então já entendemos a quantidade de refeições que nós temos que fracionar a proteína, quanto de proteína, e já entendemos que tem um teto. A gente até absorve, eu mandei 100 gramas de proteína na refeição, vou absorver. Mas esse excedente não vai sinalizar mais a síntese proteica. E da mesma forma funciona a ingestão diária de proteína. Mais do que essa quantidade que eu falei ali, dependendo da modalidade, não vai estimular mais a síntese proteica, pessoal. Então, novamente, a resposta, quanto mais proteína, mais resultado, depende. Se essa pessoa está com a dieta hipocalórica e aumentar para a quantidade recomendada,
ela sim vai ter mais resultados, mas porque ela não está na quantidade recomendada. Mas a partir do momento que essa pessoa já está consumindo uma quantidade proteica ok, boa por dia, essa pessoa ela não vai ter resultados a mais. Tá certo, pessoal? Então, eu espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários que a quantidade de proteína, ela é até um certo ponto. Ela é, sim, dose dependente até certo momento. Ela vai realmente estimulando cada vez mais a síntese proteica, mas até um limite, né? Se você está abaixo do que deveria estar, aqui é o recomendado de você estar aqui, quando você sobe aqui, você tem mais. Tem mais resultados de síntese proteica. Otimização dos processos anabólicos. Agora, daqui para cima, não vai ter. Então tá certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado dessa aula, beleza? Dá um like, comenta e compartilha. Valeu!